Saudações a todos, vamos aqui ao nosso caso. Ele encontra-se neste site www.estuderadiologia.com.br. E esta é uma das imagens apresentadas do caso. É uma tomografia computadorizada com janela de pulmão. Sabemos que a janela de pulmão, as estruturas que contêm ar ficam escuras, ficam pretas, o parênquima pulmonar fica esse cinza bem escuro e todo o resto que não contém ar fica branco. Sabemos que ela serve para avaliar o parênquima pulmonar, não serve para avaliar o mediastino nem a parede torácica. E o que temos aqui? Temos esta cavitação com paredes ora espessas, lobuladas, irregulares, ora fina. Esta cavitação e múltiplas opacidades no parênquima pulmonar ao redor da cavitação e no outro pulmão, no pulmão direito também múltiplas opacidades. Observe que essas opacidades temos pequenos nódulos e eles se confluem formando opacidades maiores e às vezes formam imagens ramificadas. Observe que a superfície dos vasos é lisa e quase não tem nódulos na superfície pleural. Aqui um pouquinho, mas a maior parte da superfície pleural está preservada. Veja aqui também. Isso é um detalhe importante. Vamos aqui compreender um pouco a respeito dessas opacidades. Veja aqui. Nessa imagem, é uma imagem de uma peça anatômica do pulmão onde foi injetado resina no sistema vascular arterial em vermelho e essa resina mais amarelada na árvore traqueobrônquica, que é a traqueia, o brônquio e todos os brônquios. Então, quando chega nos bronquíolos, veja que forma imagens parecido à árvore, né? Parecido à árvore que está em brotamento. E veja que coincide com essas imagens ramificadas, né? Pequenas ramificações. Aqui os nódulos que a gente vê, na verdade, são essas ramificações cortadas transversalmente. E aqui são elas cortadas longitudinalmente. Então nós teríamos bronquíolos dilatados, cheios de conteúdo, cheios de secreção. Então o ar sai do bronquíolo e a gente vê ele branquinho, certo? Então estas imagens são estas imagens, bronquíolos, só que completamente cheios de secreção. Dão esse aspecto de nódulos centrilobulares, às vezes formando confluências, formando nódulos maiores, às vezes formando a periferia em vidro fosco e formando imagens ramificadas que são conhecidas como árvores em brotamento. Observe aqui nesse esquema. Temos aqui um lóbulo pulmonar, o outro lóbulo pulmonar secundário, e aqui um esquema do brônquio chegando e múltiplos bronquíolos para formar depois os ductos alveolares. Então, se você preenche esses bronquíolos com secreção, eles vão aparecer, eles vão ficar branquinhos. Então, são essas imagens ramificadas. E se essa secreção se acumula também nos sacos alveolares, nos ácinos, vai dar essa imagem de nódulos. E veja que eles não encostam na superfície pleural. É justamente o que acontece aqui. Preserva a superfície pleural. Em alguns momentos ele até encosta, mas na maioria das vezes não. Isso nos diz que há uma opacificação, há um acúmulo de secreção nos bronquíolos e nos sacos alveolares, nos ductos alveolares, nos ácinos.
Veja aqui nesse outro esquema, então, em condições normais você tem um bronquíolo, aqui o lóbulo secundário, você tem um bronquíolo e uma arteríola aqui dentro, isso aqui é uma veia. Só que você não vê o bronquíolo, porque a parede dele é muito fina e é ar dentro e ar fora, então não há uma densidade para que você possa vê-lo. Se você preenche ele de secreção, ele fica mais denso, então você vê o aspecto de árvore em brotamento. E se você cria uma opacidade ao redor dele, você vai ter um nódulo no centro do lóbulo secundário, um nódulo centrilobular, com um aspecto aqui com a periferia em vidro fosco. Então, esses dois aspectos situam a doença nas pequenas vias aéreas, nos bronquíolos e nos ácinos. E veja aqui então que nós temos todos esses achados. Temos nódulos em vidro fosco, nódulos centrilobulares e árvore em brotamento. E temos a cavitação. Significa que temos uma doença onde a disseminação da secreção foi pela via brônquica até a sua porção distal, formando então essas imagens de nódulos centrilobulares e imagens do tipo árvore em brotamento. Associado a isso temos essa cavitação. Então esse conjunto é compatível com tuberculose pulmonar. Provavelmente a secreção da necrose caseosa que havia dentro dessa cavidade drenou para os brônquios e fez uma disseminação dessa secreção por via brônquica, formando então essas opacidades do tipo árvore em brotamento e nódulos centrilobulares com confluência. Esse é o raciocínio. Veja que essas opacidades não são patognomônicas da tuberculose. Qualquer doença que tenha disseminação endobrônquica pode fazer esse tipo de imagem. E alguns raros casos de doenças com disseminação arteriolar pelas arteríolas centrilobulares também podem fazer esse tipo de lesão. E temos aqui a outra imagem, que é a mesma tomografia com contraste venoso na janela de mediastina. Então nós temos aqui uma opacidade, uma outra opacidade e aqui temos o coração, né? Átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta descendente, veia ázigos. E veja que no meio dessa opacidade temos um vaso aqui, que é praticamente do mesmo diâmetro, quase do mesmo diâmetro da aorta. Na anatomia normal, nós não temos um vaso nessa região posterior e medial do pulmão esquerdo que tem um diâmetro semelhante à aorta. Então, isso aqui é um aneurisma. Então, no meio daquela consolidação, junto à cavitação, nós temos um aneurisma. Foi feita uma arteriografia pulmonar, aqui está o catéter, e veja que esse aneurisma está aqui. É o aneurisma de um ramo da artéria pulmonar, que coincide com aquela localização da cavitação. Então, o que às vezes acontece é que o processo infeccioso da tuberculose, o processo inflamatório, lesa a adventícia e a média, as camadas adventícia e média de um vaso que está passando ali na cavitação, na parede ou nas proximidades ali da cavitação, que pode ser um ramo da artéria brônquica ou um ramo de artéria pulmonar. De qualquer forma, a lesão na parede desse vaso causa um enfraquecimento e uma dilatação do mesmo, com a formação de um aneurisma. Esse aneurisma pode se romper e levar à hemoptise maciça. Então temos aqui uma tuberculose pulmonar com aneurisma de Rasmussen. Então veja aqui o aneurisma
veja aqui o aneurisma. Esse caso foi tratado com embolização. Foi embolizado e cessou então a hemoptise, resolveu-se o problema do sangramento. E logicamente depois foi tratado aí a tuberculose do paciente. Então são esses os achados da tuberculose, achados bem típicos da tuberculose pulmonar e do aneurisma de Rasmussen. Ok, obrigado e até o próximo caso.